bem-vindos e bem-vindas a mais um Mulheres em Movimento. Esse programa ele é mais que um podcast, é um espaço para que a gente possa celebrar, compartilhar e inspirar a força da mulher em todos os aspectos da nossa vida. Aqui a gente conversa sobre desafios, vitórias, sobre sonhos e a luta diária das mulheres que estão fazendo a diferença, seja no campo, na cidade, no trabalho, na arte ou até mesmo nas pequenas ações do nosso cotidiano. A ideia do nosso programa é trazer essas histórias poderosas e mostrar que juntas somos a força que não para. Cada episódio é uma oportunidade de aprender e crescer, porque toda mulher tem algo incrível a nos ensinar. E hoje nós temos uma convidada super especial que vai estar falando conosco, a Elisa Cristina Trebien, engenheira civil. Logo vamos falar um pouquinho com ela, mas primeiramente, né, quero falar um pouquinho dos nossos apoiadores, os patrocinadores, que fazem com que esse programa realmente aconteça. MTDF Goiás Outdoor, Cicobi Crédito Ipiranga, Farmácia do Abrão, Texan Energia Solar, Inatec Contabilidade, Entre Nós Movelaria, o Sicredi, Intense Comunicação e Marketing Limitada, a Dadland, o Instituto Brasileiro de Transportes Rodoviário de Cargas, HS Consórcio, Consórcio da Família, SP Outdoors, Ana Raquel Camargo Geriatra e Berna Fashion. A vocês, nossos patrocinadores, apoiadores, muito obrigado por acreditar no programa Mulheres em Movimento, que faz a diferença e faz com que as mulheres do nosso município, de toda a nossa região, apareçam e venham aqui contar suas histórias. Mas, primeiramente, e já iniciando, né, o nosso programa, quero falar aqui da Elisa Cristina Trebien, que é a nossa convidada hoje. Vou ler um pouquinho aqui do currículo dela para que vocês consigam entender um pouco melhor do que nós vamos estar falando nesse programa. Depois ela vai contar a sua história também. Ela é graduada em Engenharia Civil pela Universidade Comunitária da região de Chapecó, fez especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho e também MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. E também ela é mestre em Tecnologia e Gestão da Informação pela Universidade Comunitária da região de Chapecó. Ao longo de sua trajetória profissional, adquiriu experiência trabalhando em empresas de grande, médio e pequeno porte, atuando na área de gerenciamento de loteamentos, projetos de regularização fundiária, incorporações imobiliárias, condomínios e processos de REURB. E atualmente ela está à frente da empresa HE Gerenciamentos. Então, temos hoje a honra de conversar com uma engenheira civil aqui do nosso município. Elisa, seja muito bem-vinda ao programa Mulheres em Movimento e que nós tenhamos hoje uma conversa muito aproveitosa, mas também, né, muito técnica, né? Queremos falar muito sobre REURB. Obrigada, é uma satisfação enorme estar aqui. E Elisa, eu já te conheço desde pequenininha, Exatamente. né? Mas assim, as pessoas que estão nos assistindo e gostariam muito de conhecer quem é a Elisa, da onde a Elisa veio, quem são seus pais, irmã. Bom, a Elisa, o meu melhor título é a mãe da Sara, né? Mas eu sou filha da Marlene e do Harold Trebien. Sou irmã da Dani e tia do Felipe e da Ana. Esses são os meus cargos, né? Eu nasci em Cunhaporã e aos 12 anos eu vim aqui para Itapiranga. Aí eu saí para estudar, eu saí para trabalhar e a vida me trouxe de volta e realmente eu sou muito feliz aqui. Mas sempre dizem, né? Quem bebe água do Uruguai sempre volta. E eu estou aqui para confirmar. E você veio aos 12 anos a Itapiranga. Isso. Antes vocês moravam em Cunhaporã. Em Cunhaporã. Uhum. Aí tu fez teus estudos fundamentais Tudo lá. em Cunhaporã. Uhum. Depois você veio para cá. Uhum. E estudou Estudei no São Vicente,
né? Como muitos. Tudo, aham. E depois a primeiro e segundo grau, na época, né, na FUNEI, e a terceira eu saí daí para estudar. Então, gente, vocês podem observar que a engenheira civil é muito técnica, né? Muito técnica, muito pontual. Mas, Elisa, assim, olhando para a tua vida da infância, o que mais te marcou, assim, na tua infância, que hoje faz com que você seja uma engenheira civil? Que tu acha, assim, que teve algo que te influenciou, alguma coisa nesse sentido? Na época da infância, eu brincava muito brincava de construir, né? Eu me lembro até muito antigamente que tinha um pai de uma amiga que se desfez de um galinheiro, né? Inativou. E daí a gente foi lá e fez uma casinha, né? Me lembro de sumir com os pregos de casa e tal. Então, acho que ali começou o interesse, né? Mas isso naquelas brincadeiras, sempre muito criativa, eu não parava quieta, sempre foi assim quando criança, né? Depois, quando eu comecei os estudos, fui muito para a área das exatas. Então, antes do vestibular, quando eu entrei ali no segundo grau, eu já tinha muito definido que seria uma engenharia. Mas eu fui de uma engenharia para outra até conhecer bem a área da engenharia civil e ali eu fiquei, né? E tu fez essa formação lá em Chapecó, Eu fiz né? em Chapecó, na UNO Chapecó também. Uhum. E sair de casa, né? Como é que foi essa sensação, né, Elisa? Sair de casa, claro, Chapecó, Itapiranga, Chapecó é pertinho, Sim, né? É sim. Uhum. fácil da gente se ver. Mas eu acho que sempre dá aquela sensaçãozinha assim, né? Poxa, agora eu tô saindo de casa, vou me virar sozinha. Sim, e na época era muito nova também. A gente brinca até hoje. Eu passei a faculdade inteira chorando de saudade de casa, né? Hoje em dia, olhando, foi uma baita oportunidade, né? Desde ter a responsabilidade de. Lá não tem a mãe, né? Lá tinha que se virar numa cidade maior do que aqui. Então, na época, não tinha possibilidade de fazer aqui. Ou a gente ia a Chapecó ou ia mais longe. Então, deu oportunidade e acho que foi um grande aprendizado mesmo, desde aprender a dividir, a limpeza, a me virar, a ter que pegar ônibus para ir para a faculdade e tal. Então, assim, ó, foi um grande aprendizado. Até para mostrar que eu sou muito feliz agora em poder morar perto dos meus pais. Assim. E vocês também são uma família muito unida, Sim, né? sim. E o Uhum. pai e a mãe sempre foram muito de estar presente na vida Isso. de vocês, né? Uhum. Eu sei, pessoal, porque a gente acompanha, né? Para quem não sabe, a Marlene deve estar nos assistindo, né? Minha amiga do café há 26 Uhum. anos, né? A gente já Uhum. se conhece, já vive essa vida de amizade juntos. E a Elisa, então, é fruto, então, da Marlene e do Harold, e a gente conhece muito bem. Mas, assim, tu acha que dentro da tua família, o teu pai ou tua mãe direcionou para alguma coisa assim, apesar de você ter essa vontade de conhecer as exatas, mas você acha que um dos dois, assim, teve algum... Olha, Elisa, tu poderia fazer isso, aquilo? Ou foi por ti mesmo? Não foi por mim mesmo. O pai e a mãe sempre deram as oportunidades, né? Então, não me lembro. Se for para ver assim, eu tenho as características muito mais do meu pai, né? Como a minha irmã tem as características da mãe, de recepcionar público e tal, eu sou um pouquinho mais do meu pai, que é um pouquinho mais retraída. Tanto é que hoje em dia o meu pai trabalha comigo, né? Na nossa equipe, é ele que cuida da parte financeira, né? Poxa, isso nós temos que conversar, porque isso é muito bacana, né? Então, meus pais sempre foram assim, a gente te dá a oportunidade e cabia a mim pegá-la ou não, né? Então, tudo que apareceu, pelo menos eu vou tentar, né? A grande maioria das coisas, tanto é que na minha carreira profissional eu tive um momento que eu fui morar em Porto Velho, Rondônia, né? Então, também foi uma situação que aconteceu e antes de sim ou não, eu fui lá e eu vivi aquilo, para depois chegar à conclusão que não, né? Que era longe demais, né? Então eu Tá, voltei. e o que tu foi fazer lá? Na época ali que foi praticamente recém-formada, nós estávamos numa época das grandes construções, né? Então eu já trabalhava em Águas de Chapecó, junto à barragem, né? E daí na época estava terminando aqui, eu fui a Rondônia, trabalhar em barragem também, que é a Giral, né?
Bom, a obra lá, no pico dela, eu não cheguei a estar nessa época, mas no pico dela ela tinha 20 mil pessoas trabalhando, né? Então era uma Itapiranga toda basicamente trabalhando em uma obra. Então foi uma experiência muito legal, assim, né? De vida e principalmente para ver qual o caminho que eu queria seguir, né? Poxa, mas é uma grande oportunidade, né, Uhum, Elisa, de sim, você sair praticamente da faculdade, já estava sim, aqui em Águas de Chapecó, que para nós aqui como uhum, cidade pequena, isso já era uma grande obra, né? sim, sim, Imagina aham. daí para lá Lá numa na obra, obra uhum. Então ali 5 vezes maior que essa. tive a oportunidade de morar em vila de obra, né? Uma vila construída, as casinhas tudo igual, porque a obra tinha que primeiro fazer toda essa infraestrutura para as pessoas morarem, para depois, enfim, começar a obra, né? Desde ambulatório, refeitório, então tudo isso era construído antes de realmente iniciar a obra. Tu tinha que ter infraestrutura. Então eu tive essa oportunidade, né? E qual foi a tua sensação, assim, né? Porque obra, vamos Uhum, falar um pouquinho de obra, né? Obras, antes de nós entrarmos mais para a questão do que tu trabalha hoje, né? Obra, não é, é um setor uhum. bastante machista, assim, né? Aham. E nessa época que eu trabalhei em grandes construções, então eu era nova, estava recém saindo da faculdade, e eu acho que era tempos, inclusive, mais machistas, né? Então passei sim por algumas situações e pedi para fazer, né? Ter que passar a ordem e a pessoa não, imagina se eu vou respeitar, ainda mais por ser nova, mulher, né? Uma menina ali, então assim foi. Queria eu ter a cabeça que eu tenho hoje na época, né? Então a questão ali foi indo por respeito, sabe? E principalmente pegava os respeitos das pessoas mais antigas. Nessas grandes obras, quem realmente comandava não eram pessoas que tinham formação acadêmica, eram as pessoas que tinham formação de vida. Então, os líderes mesmo, né, na época eram divididos por casa de força, barragem, tinha, sim, vários engenheiros, mas o líder mesmo eram pessoas de 65, 70 anos que nasciam dentro de barragem, que tinham conhecimento. Então, nós conseguíamos os respeito deles e daí era em consequência, né? Então, foi sempre através do conhecimento, de conversar bastante e às vezes mostrar ali para essa mão de obra que você sabia o que estava fazendo. Daí começa a troca, né? E também, né, Elisa, acho que se colocar, né, num cargo Uhum. como pessoa de respeito, Sim, né? Isso tudo, exatamente. eu acho que a engenheira tem também, às vezes, ela quer provar que ela tem essa capacidade, Uhum. né? Então, como às vezes é difícil também trabalhar engenheiras, eu não vejo muitas engenheiras trabalhando em obras de Uhum. construção, vamos por prédios, enfim. Casas até eu acho que Sim. vai, mas Uhum. prédios maiores, né? Até acho que por esse perfil, né? Onde tem muitos homens trabalhando, né? Muitos. Uhum. Eu não vi ainda hoje mulheres sentando tijolo e argamassa. Eu não vi. Eu vejo agora em sala de aula, né? Lembrando, eu sou professora da UCEF também, e eu já vejo que não é mais homens, né? Já é muito meio-meio, já pegamos turmas em que aí tinha mais mulheres do que homens. Mas na mão de obra mesmo, assim, eu acho que a mulher ainda não chegou. E até assim, o que a gente já viu de mulheres em obras, elas são muito mais cuidadosas, mais detalhistas, né? Mas ela ainda é uma mão de obra mais braçal, né? Então, acho que ali nós não chegamos ainda. Na parte da engenharia civil, a mulher acaba indo um pouco mais para o escritório. Mas, assim, em sala de aula, a gente já começa a ver. Um exemplo, quando eu me formei, nós nos formamos em 13. Eram 3 mulheres. 3, né? E agora não, agora você já vê as salas de aula bem meio-meio, assim. 50-50, 50, às vezes 50, né? até já teve turma que teve mais mulheres. E depois tu também fez a especialização em engenharia de segurança no trabalho. Por que Uhum. tu buscou essa especialização? Quando eu fiz, eu era estagiária na época ali na barragem em Foz e eu acabei caindo nesse setor, né? Então, na época ali, eu visualizei que era uma área que tinha pouca formação e que eu poderia me desenvolver, né? Então, tanto é que ali que eu comecei após meu último ano de faculdade, eu já comecei essa pós, né? Então, quando eu me formei em engenharia, logo em seguida eu vi. Mas daí, quando eu cheguei na formação de segurança do trabalho, eu já não quis mais, né? Então, eu tenho a formação, né?
mas depois de conhecer, de terminar, eu não quis mais seguir ela. Daí eu acabei indo para outra área que me chamou mais atenção. Essa questão, só para a gente entender um pouco melhor, engenharia de segurança do trabalho é a questão dos PPA, essas coisas que Isso, fazem, o EPI que que tu tem. consegue fazer para outras empresas, né? Isso mesmo, né? De cuidar do ambiente mesmo, né? O conhecimento que eu tive foi bem dentro da área da construção civil mesmo, né? Então, a segurança do trabalho, ela não é específica de engenharia civil, mas daí como eu tinha civil e tinha quando eu fiz foi bem específica a construção civil, mas a pós-engenharia de segurança é uma das únicas que todo engenheiro pode fazer, né? Tu não precisa específico ser, porque ela abre muito campo, né? Então, na época foi também o que me atraiu, né? Depois eu acabei não tendo aptidão para isso, vamos dizer assim, não acabei indo para a área de gerenciamento, de planejamento, que era uma coisa que me fazia mais feliz e que eu gostava mais, né? E existe uma área é uma área muito grande, né, da Isso, engenharia, pode trabalhar em várias frentes. frentes. E aí depois tu fez uma gestão de gerenciamento de projetos. Isso. E aí que você se identificou. Ali eu me identifiquei, né? Esse curso foi um dos mais bacana que eu fiz, né? Na época eu ia a Chapecó e eu tive contato com muito professor de fora, fora eu digo de grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro e tal. Então foi uma que eu mais me identifiquei e que eu trago até hoje, assim, os fundamentos que eu aprendi ali, que foi o MBA, né? Como essas oportunidades da gente fazer esse tipo de curso, né? Presencial, porque o online, ele não te dá esse network de tu Exato. chegar, conversar com as pessoas, de ter essa oportunidade, né? Porque Sim. como a gente está numa cidade pequena, né? A gente não tem tanta oportunidade de aprender a não ser online. Sim. Mas quando tu vai, né? Quanta coisa, quantas pessoas tu conhece, né? A troca de experiência, assim, foi sensacional. E abre a cabeça para tantas possibilidades que às vezes a gente pensa, meu Deus, né? Sim. Onde nós estamos e como a gente pode evoluir. E aí depois você fez também tecnologia, gestão da informação. Mas o que tem isso a ver com a engenharia, com a gestão da informação e a tecnologia? Isso foi um mestrado que eu fiz, né? Parece que a tecnologia do mestrado não é a parte de computadores, e sim a tecnologia no serviço, né? Na tecnologia no ramo industrial. O mestrado em si, ele não era só acadêmico, ele era profissional, né? E eu fui mesmo pela palavra gestão, né? Então, a mesma situação, na época ali do mestrado tinha muito arquiteto, engenheiro civil, engenheiro de alimentos e engenheiro químicos. Aí o mestrado, cada um segue a sua linha, né? Tinha as matérias que todo mundo tinha. As básicas. As básicas, assim, né? E depois cada um segue para o seu estudo, né? E ali também eu fui para a parte de BIM, né? Que é vamos dizer assim, é uma ferramenta dentro da Civil que você consegue integrar todas as matérias de projeto, né? A parte elétrica, a parte estrutural, a parte hidrossanitária e tal. Ela ainda tem muito para evoluir, nós como engenheiros, mas principalmente a dissertação, ela me abriu campos, que é o que hoje eu tento levar ali para o nosso escritório, né? Desde os softwares específicos e tal. Tanto é que quando o meu sócio começou a trabalhar comigo, daí eu disse, ó, esse programa aqui, daí nós tivemos que aprender junto, porque foi uma bagagem que eu fui trazendo do mestrado, né? Claro que o interesse pelo mestrado foi via a instituição, né, via o CEF ali, para tanto acadêmico quanto profissional, né? E daí, nesse caso, foi mais via acadêmico, mas me abriu muito campo na parte profissional também, né, para levar para o escritório. Sim, tu comentou que você então é professora da UCEF, eu sei que já faz muito tempo, né? O que te levou você, né, trabalhar como engenheira, mas também o que te levou a ser professora? A ser professora, eu nunca, se me pedisse há 15 anos atrás, eu dizia, nunca, nem pensar. Bom, tu me conhece, eu sempre fui a quietinha, né? E quando eu voltei em Itapiranga, então surgiu essa oportunidade. E justamente nessa área de gestão, né? Numa área de gestão, na época a matéria, e eu estava saindo do MBA, né?
Então eu pensei, por que não? Então eu vou sempre naquela, não, eu vou tentar para ver se dá certo, né? As primeiras vezes foi bem angustiante. Eu lembro que eu treinava em casa falando, porque como é que eu vou chegar lá, né? E tal. E nessa situação, estou aí quase 10 anos já, tanto para engenharia, arquitetura, e já dei aula para biomedicina na parte de estatística, que é a parte de cálculo. Menina, e assim, ó, para as pessoas entenderem também, porque muita gente confunde as profissões, né? Engenharia e arquitetura, qual é a diferença desses profissionais? Os dois se completam, né? Mas a arquitetura, digo, é a parte mais bonita, né? Eles que vão pensar na arquitetura mesmo, né? Na estética, no bonito, conforme o que o cliente busca, né? Eles estudam desde luminosidade, o paisagismo. Então, o interno também, o mobiliário, isso eles estudam a fundo, desde a história e tal, para fazer uma coisa que fique realmente agradável. E já a engenharia civil, a gente entra muito na parte de gestão, na parte de estrutura, né? Então, o arquiteto vem com o arquitetônico, né? Com o desenho, e a gente, em cima disso, trabalha para deixar em pé, vamos dizer assim, né? E gerenciamento, a parte de execução também acaba pegando um pouco mais para a área de engenharia civil. Porque assim, se eu vou olhar lá para o meu passado, né? Uhum. Não, o arquiteto em Itapiranga surgiu há poucos anos, digamos assim, talvez 15 anos, desde que tenha o curso aqui na UCEF. Uhum. O pessoal começou a entender um pouco Sim. mais. Porque até então o engenheiro fazia tanto a parte estrutural quanto o resto, né? Uhum. Então nem se sabia o que era, na verdade, o Sim. arquiteto. Hoje tu diz, vou pegar um arquiteto para fazer os móveis da minha casa. Nossa, eu achava assim, nossa, que chique, né? Pegar um arquiteto. Mas então, vocês, como engenheiros, fazem a parte estrutural mesmo, né? Aquela Estrutural, parte, gerencial. calcular quanto ferro vai, quanto isso, quanto aquilo, né? Isso. É esse tipo de coisa. Esse é um ramo, né? Também. A parte de instalações, que a gente, água, esgoto, tanto o engenheiro quanto o arquiteto podem fazer. Aí tu vai muito da aptidão. Acaba confundindo muito, porque a primeira profissão que surgiu foi o engenheiro, né? Não era nem engenheiro civil, era meio que engenheiro de tudo. E daí ele foi indo. Tanto é que hoje em dia, engenharia e arquitetura, cada um tem seu conselho, né? Profissional. É separado. É separado. Uhum. Tu vê, né? Isso, aos pouquinhos, vão Cada cada um um tem na a sua sua especialidade. Tanto Isso. que o engenheiro, que nem você foi para uma outra especialidade, dentro da engenharia também tem um. Eu sou especialista nisso, eu Isso, sou nisso, uhum. que nem um médico, enfim, Isso, dentista, né? E isso é muito legal também, porque daí cada um se especializa numa coisa. Uhum. E aí o trabalho também sai bem feito. Exatamente. Né? Porque antigamente, nós estávamos antes conversando, antes de nós iniciarmos nossa gravação, sobre as casas antigamente, Sim, né? uhum. Então a gente se pergunta assim, por que as casas em Itapiranga eram praticamente todas iguais de madeira, com aquela areazinha na frente, Sim, e as janelas e as divisórias iguais? Uhum. Porque tinha um engenheiro na prefeitura que fazia e que se usava a planta para tudo. Exatamente. Né? Uhum. Isso é uma história que eu sei, porque lá em casa foi assim. Mas, assim, continuando a nossa conversa bacana aí sobre essa atuação, né, da questão do engenheiro, da engenheira aqui no nosso município. E hoje você está, então, tem uma empresa de gerenciamento. Isso, eu gosto de dizer que eu tenho uma equipe, né? Não sou só eu comecei, aí eu tenho hoje também o engenheiro Felipe Malman, que ele foi meu aluno, né? Aí ele pediu para estagiar, e foi ficando. Hoje em dia nós somos sócios, né? Cada um, eu atuo na parte burocrática, ele na parte de projetos. Esse ano a gente vinculou o Harold Trebien, meu pai, né? Com o conhecimento da época de bancário, de gerenciamento, quando ele tinha agência de viagem. Então, é ele que cuida dessa parte do financeiro. E também nós temos a arquiteta Jéssica, que também entrou esse ano, né? Que nós sentimos também essa necessidade de ter um arquiteto junto à equipe, né? Tivemos a oportunidade de participar em algumas situações ali do Chalé dos Amores, né? Então, precisou
dessa mão, vamos dizer, nessa mão de obra também. Então, hoje a gente tem uma Marciele, equipe. né? Isso. Ela vem no programa também. É isso aí. Vamos se organizando nas datas. Mas falando um pouquinho, Elisa, também assim, de trazer o teu pai para dentro da empresa, né? Que eu acho isso assim um gesto muito bacana, até porque ele já tem anos de atuação no Banco do Brasil, Isso. né? Quanto esse setor também ele é sensível dentro, né, de uma Sim, empresa. sim, Quanto sim. a gente precisa ter alguém que confia. Né? Isso. E qual é o teu relacionamento? O teu com ele deve ser bom, mas assim, como é que a tua equipe enxerga, sendo que é o teu pai que está ali? A gente consegue dividir bem, né? O pai acaba não ficando ali em tempo integral, né? Ele vem conforme ele precisa algumas horas e acho que tá certo, lembrando que meu pai é aposentado. Sim. Né? Mas assim, ó, tá dando super certo, né? Porque também é um lado, tanto para mim quanto para Felipe, que a gente não quer, a gente quer ficar no técnico, né? Digamos, a gente quer ficar ali pensando, então esse lado fica com o nosso gestor financeiro ali, né? Que organiza tanto a parte de prestar contas e tal, e daí pelo menos nós não precisamos estar focado nisso, né? Que tem o pai ali com grande conhecimento, né? Isso eu sempre digo assim, a pessoa, quando tu faz uma gestão de uma empresa, que tu tem aquele olhar de cima para baixo, tu consegue perceber de que esses setores, eles precisam ter outras pessoas que fazem, porque eu tenho que pensar além, né? Que se eu fico fazendo operacional, o que vai sobrar? Sim, não consigo fazer nada, né? Mas, Elisa, também, para o pessoal entender, a gente já trabalhou juntas, né? Quando eu fui secretária de Desenvolvimento Econômico aqui no município de Itapiranga, a Elisa esteve conosco lá na área da engenharia. Isso. E aí nós fizemos um REURB. Mas esse REURB é uma coisa que eu não sei explicar nada, né? A Elisa que sabe. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa regularização, de quanto isso é importante para as pessoas, né? E como isso começou. Se puder explicar, aí fica legal. Então, assim, na minha trajetória, eu também tive a grande oportunidade de trabalhar no serviço público e foi realmente uma grande aula, né? Foi uma grande especialização. E nesse decorrer, na época, em 2016, 2017, né, entrou essa lei de REURB, que é a reorganização urbanística, né? Então, o que acontece? Era muito comum na época e a gente vender terrenos no contrato, em compra e venda. Já peguei contratos que o pagamento era sacas de milho, por exemplo, coisas antigas. E não é só em Itapiranga, praticamente no Brasil todo, principalmente aqui na região a gente pega muitos casos. Só que, hoje em dia, se a gente for querer regularizar, por exemplo, um terreno nessas condições, elas não cabem mais dentro do plano diretor, que é a lei que manda, vamos dizer assim, nas construções. Então, a REURB, ela veio justamente para regularizar quem construiu fora da legislação, mas ela tem um marco, que é 2000, mais especificamente, acho que é 25, 26 de dezembro de 2016. Quem construiu de forma irregular até essa data, a gente consegue atuar. Depois dessa, não, né? E daí, o primeiro caso que nós pegamos ali, que eu tive o contato mesmo com a REURB, foi a questão da industrial, né? A área industrial. A área industrial ali, que foi justamente isso. Os terrenos, na época, vendido tudo em contrato de compra e venda e não tinha matrícula, né? Hoje em dia, se você quiser fazer um financiamento, para ter a coisa regularizada juridicamente, tem que ter a matrícula, né? Mas eu tenho um contrato, mas ele só é teu, tu só tem a propriedade, você é o dono mesmo quando está escrito lá o teu nome na matrícula, né? Então, foi esse um caso. Então, assim, a REURB gera um monte de estudo. Então, é analisado desde juridicamente, como é que está, ambientalmente, né? Não é também qualquer lugar que a gente pode fazer, urbanisticamente, então, é tudo. Então, assim, foi uma situação para quem até então não conseguia se enquadrar nas leis atuais, tem essa situação da REURB, né?
E esse projeto que foi feito ali na área industrial, como foi o primeiro, né, deve ter Uhum. sido muito estudo até, porque essa questão legal, né, Sim, a interpretação da própria lei, eu acho que às isso. vezes Uhum. você interpreta de um jeito, chega lá na prefeitura é interpretado de outro jeito, mas tem que haver essa Sim, conciliação, né? exatamente. Teve todo nem conciliação mesmo, seria um bate-papo, um Entendimento. entendimento entre todos da equipe, né? E até hoje também, às vezes a gente se depara com algumas situações que cabe lá conversar e entrar num entendimento comum, né? A lei, ela é interpretativa, então a gente tem que sentar junto a quem libera, a quem faz, para que chegue num objetivo só, né? E a área industrial ali foi a nossa primeira escola, né? Nosso primeiro ano ali de como fazer. E foi realmente a primeira REURB que saiu do município, né? Então, desde a parte jurídica, na época eu estava na prefeitura também, a parte de engenharia, arquitetura, então nós tínhamos todo mundo um puxando a frente, mas os outros tudo começando, né? E foi muito importante, eu acho, para o município iniciar esse estudo, mesmo, né, que na verdade poderia ser assim, tipo um local de aprendizado, né? Uhum. Então foi feito ali na prefeitura com uma propriedade, digamos assim, que era do município, Sim, né, que foi aham. vendido. Então poderia sim fazer um estudo em cima disso e foi feito Foi. foi Uhum. feito com sucesso, porque eu me Isso. lembro que Uhum. nós entregamos as matrículas no dia 28 de dezembro Isso. de dois mil Aham. e vinte e um, eu Uhum. acho, 2020. Foram entregues ali nos últimos dias, né, Isso. da gestão do Jorge Fernando. Mas isso, sim, foi, na verdade, um trabalho muito árduo, né? Porque como Uhum. era o primeiro, vocês fizeram um grande estudo. E depois desse REURB, ou já houve mais outros espaços que foram Sim, sim. regularizados com essa lei? Sim, bastante, inclusive, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar, aí daí já como profissional, né? De quem elaborou o projeto. Em Santo Antônio nós tivemos muito, conseguimos regularizar bastante lotes, né? Sei que acho que Santa Fé também já teve, mas assim, ó, desde ali teve bastante caso, né? Aí eu ainda tenho em andamento algumas situações, né, de REURB, e me abriu o campo também já fiz algumas REURBs em São João. Nós estamos com 3, 4 REURB, né? Então dá em torno de uns 15 lotes lá, e eu tenho REURB em Palmitos também, que via conhecimento do serviço público aqui foi abrindo. Que bacana, né? Quando a Uhum. gente começa também a ver que a gente tem possibilidade de ajudar um monte de pessoas. Sim. Mas hoje, trabalhando hoje na tua empresa, lá com a tua equipe, qual é o trabalho específico teu? A gente acabou focando na parte de regularização mesmo, né? Costumo dizer que nossa área de regularização. Então, o que acontece? Mesma coisa da Hilbert, mas antigamente não se tinha o hábito de, às vezes parava no alvará, né? O alvará aprova o projeto, né? Mas para a gente botar na matrícula que tem uma construção tem que ter o habite. Então era muito comum, assim como era muito comum vender lote por contrato de compra e venda, também a gente tem alguns casos de prédio que também parou ali no alvará, fez uma ampliação, não registrou e tal. Então a gente acaba atuando nessa parte, é uma parte bem burocrática, né? Dentro do nosso escritório a gente gosta bastante, tem os seus estresses. Infelizmente é uma área que é mais morosa, porque a gente tem que analisar ponto por ponto, às vezes não está no plano diretor, a gente precisa ir outras alternativas e tal. Então é bem a parte de regularizar. E daí o que acontece? A gente consegue fazer o ciclo todo, né? Por exemplo, num prédio, nós tivemos alguns casos em que tinha só parcial alvará, nós regularizamos tudo, né, via projeto, daí agora no município, né, e o justo também a parte de esgoto, né, que como antigamente não pode mais, já tem lei específica, então a gente tem que fazer toda essa parte para ficar adequada. Daí a gente vai no Habite, que é o habitar. Quando você tem o Habite, você pode estar conforme o que foi aprovado na prefeitura. E a gente consegue ir avançando até que cada um tenha a sua matrícula. Por exemplo, num prédio, desculpa, cada apartamento tem que ter a sua matrícula, né? E daí a gente consegue ir fazer até o ciclo final. Então a gente entra quando não tem um projeto e chega no final com a matrícula, a gente entrega a matrícula.
Mas vamos então pensar numa parte prática, né? As pessoas, eu construí minha casa ali há 40 anos, digamos Uhum. assim, não tenho planta, Sim. não tenho. O que que ela precisa fazer em primeiro lugar? Ver com o técnico, né? Digo, o técnico é o engenheiro, o arquiteto que tem a disponibilidade, tem a atribuição para fazer isso, né? Então, junto a isso, a gente redesenha, né? Nem a redesenha. Se não tem planta, a gente faz todo o desenho de novo, que é aquela parte. A gente vai lá, mede Como se tudo, fosse construir tudo novo. como se tu fosse construir tudo de novo. Como se tu pegasse o que está pronto, botando no papel, né? Então, vai lá, coloca tudo no papel. E daí a gente tem que analisar, né? A parte de esgoto, como é que tá? Tem? Não tem? O que que tem? Dá para usar? Às vezes não dá, tem que fazer uma nova. Principalmente a parte de esgoto ali, é lei e é justo também, né? Não tem muito como fugir. Então a gente analisa, aí vai para a prefeitura, para os técnicos, arquitetos, engenheiros, né? Os técnicos aprovar, né? Quando entende-se que no papel está tudo ok, sai o alvará. Né? Então o alvará ele aprova o projeto. E depois disso, nós temos que botar no papel o que não está na casa. Por exemplo, a própria parte da fossa, filtro, enfim, o que precisar, tem que fazer a execução. Então, tu faz essas adaptações, né, na casa, assim, no que precisa. Depois disso, a gente volta a chamar a prefeitura, que é a parte da fiscalização, né? Daí a prefeitura entende que está ok e dá o habite. Isso é necessário, né? Uhum. Tanto a parte elétrica, hidráulica, e quando é comércio envolve bombeiros também? Sim, se é comércio ou, digamos, tem uma sala comercial, 2 apartamentos em cima, um apartamento, isso envolve bombeiros também, né? Isso tudo são plantas separadas São que tem tudo que plantas fazer. separadas. Inclusive, quando envolve bombeiros, daí a gente submete o projeto aos bombeiros para aprovar. E tem que fazer a readequação Se caso precisar, não tiver. Uhum. Estamos, né? Uhum. E isso precisa ser feito, vamos supor que o prédio seja vamos supor meu pai, né? Sim. Se não estiver regularizado, caso venha a faltar, não tem nem como passar isso para alguém antes disso estar regularizado? Não. Então são coisas, né, que precisam ser feitas. feitas. Só que, Elisa, assim antigamente, né? Isso era assim. Era assim, não, e não é E só daí exclusivo emendar aqui. mais uma emendinha aqui, mais uma garagem ali. Sim. Vou fazer agora meu porão. Ninguém registrava nada. Não. Só que, por exemplo, assim, mesmo não registrar, a pessoa paga o IPTU. Já se comprova que tem essa metragem, tu consegue usar isso como uma prova ou como é que funciona? Sim. O município ele tem uma lei de regularização, né? Que a gente consegue, o que for antes de 2012, principalmente a gente consegue comprovar que é regularização, né? E o IPTU, ele ajuda sim, né? Hoje em dia, essas imagens aéreas, né? A gente consegue fazer como estava antigamente, como está agora, a gente consegue comprovar. Quando a gente entra nessa lei, ela dá uma flexibilidade um pouco maior do que o plano diretor atual, que está mudando, inclusive, essa parte de regularização, ela também tem a sua previsão depois, né? E o IPTU, ele acaba ajudando muito, uma que quer dizer que o município reconheceu que tem uma construção, né? O que é bom, porque se não reconhecesse, você paga mais IPTU por um lote baldio. E a gente usa muito depois para a certidão negativa de débitos, né? Então, que é o imposto que a gente tem que pagar depois que você conclui uma casa. Então, quem tem casa construída, embora não esteja na matrícula, vamos dizer assim, há 5 anos atrás, a gente consegue dizer que caducou, tu não precisa mais pagar, mas a gente precisa comprovar que a casa não é nova. Daí a gente usa muito o IPTU. Porque normalmente as pessoas pagam o IPTU pela metragem que um dia declararam. Isso. Mas se houve aumento de área, não foi declarado, isso tudo tem que depois pagar tem que mais, pagar. né? E também a compensação ambiental, né? É isso aí. Espaços aonde, mesmo não tendo nada, elas precisam fazer esse pagamento, sim, tem né? que fazer. Então, tem muita coisa aí que se as pessoas não têm regularizado, aí procurem a Elisa para regularizar, porque o bicho uma hora vai pegar, Sim, né? As exatamente. pessoas vão precisar ter tudo em dia. E isso eu sei que lá na minha mãe a gente teve muito essa preocupação.
E falando em pais, né, Elisa, como é que é o seu desafio com relação à sua filhota, né? Ser profissional na área da engenharia, onde é muito técnico, a gente é Assim. muito prático. Eu acho que Uhum. tu é muito prática, muito, né, organizadinha, e aí você é mãe. Como foi essa sensação assim? No início ali foi bem desafiadora, né? Agora, ter sido mãe me fez ainda, acho que mais capaz, sabe? Porque acho que agora tem para quem, vamos dizer, para uma pessoa ainda mais especial. Então, claro, é uma gangorra, né? Às vezes para cima, às vezes para baixo, mas a minha realização é ser mãe da Sara. Vocês viram que ela até deu risada? Falar da Sara, até a Elisa ficou mais, né? Eu acho que nós mulheres, né, profissionais, gestoras, empreendedoras, acho que quando a gente é mãe, a gente tem uma outra relação com o trabalho, a gente tem mais vontade, né? Isso. Aham. Pai, eu vou trabalhar porque eu quero ter alguma coisa para deixar para minha filha, para ser um motivo dela ter orgulho, Exatamente. né? Acho isso tão bacana, né? Por mais, às vezes, acho que difícil que é o dia a dia, né? Não é fácil, né? Quando está Mas, doente. sim. Ainda bem que tem a mãe, né? Que No socorre. meu caso é a mãe. A mãe socorre, mas quando não tem, né? Quanto isso... E quanto isso impactou para ti, a tua produtividade? Tu acha que melhorou? Como tu te enxerga a Elisa antes de ser mãe e a Elisa agora como mãe? Eu me vejo muito mais forte, né? Claro que é um misto de culpa às vezes, né? Tá cuidando dela, não tá no trabalho, eu tô com culpa que não tô no trabalho. Estou no trabalho, não estou com ela, estou com culpa. E assim, acho que esse é o jogo. Mas acho que quando eu fui mãe, a gente precisa em menos tempo fazer acontecer, né? Nem sempre dá. Mas eu acho que que nem dizer, é o motivo, né? Me lembro de ser mãe, eu era extremamente chorona, né? Era menininha mimada, assim. Depois que virei mãe, pra chorar, sabe? Porque parece que tem que ter aquela força, vamos fazer acontecer, vamos embora, né? E ela depende de mim. Ela depende de mim, exatamente. Se eu cair, não vai dar, então... Sabe que isso é uma coisa que sempre me motivou muito, né? Eu tive o Guilherme, eu tinha 23 anos. Nossa, E logo o pai dele acabou falecendo, eu fiquei sozinha. Então, o meu motivo do meu trabalho, de eu me tornar mais forte, foram os meus meninos, né? Sim. Depois o Alfredo chegou mais tarde. E isso faz com que a gente realmente, olha, não, eu não posso baixar a cabeça porque eu tenho um ser humaninho aí que precisa de mim, que precisa da minha força, da minha coragem. Isso aí. Né? E assim, é legal também que você, além de ela te espelhar em você, ela te espelha no vovô, na vovó, e vê quanto isso é importante nessa família. Porque vocês se ajudam mutuamente sempre, em todas as situações, né? A vida foi muito bondosa com a gente, porque nós, como família, nós estamos todo mundo em Itapiranga, né? Então, os filhos da minha irmã, a minha filha, eles estão sendo criados juntos, né? Com total convivência com os avós. E eu acho que é uma oportunidade muito boa, né? E a gente enxergar isso e valorizar isso, né? Quanto isso faz a diferença depois para eles, futuramente. Pode ser que agora muitas pessoas não dão esse valor, mas isso futuramente na vida pessoal deles, né, no desenvolvimento profissional também, eles vão enxergar de quanto isso foi importante. Sim. E assim, para o teu futuro, tu tem alguma ideia, o que tu vai continuar nessa gestão de projetos, ou tu pensa em fazer algo um pouco mais arrojado? A curto prazo, eu acho que é a especialização nessa parte de regularização mesmo, né? Eu vejo um campo, que eu gosto de trabalhar nisso, né? Eu gosto desses desafios, dessa burocracia, né? E me especializar e crescendo mais nessa área, né? E você como professora, como é que você vê os profissionais saindo hoje da engenharia comparado com os da tua época? O que a gente vê assim, quem está entrando na engenharia civil agora, porque já tem uma ligação pro ramo, tá? Na minha época
não tinha essa ligação. Eu fui pelas áreas das exatas. Agora a gente vê que a maioria dos alunos já tem uma ligação, o pessoal mais maduro está voltando para a sala de aula para ter essa formação, então isso eu vejo. Mas a faculdade em si, desde a minha época, é você que faz, né? Então, é se dedicar, e a gente vê assim, como professor, os alunos, quem sopa, esse aí vai. E realmente é o que tem, né? A gente vê a coisa. E assim, com toda essa tecnologia, essa informação, essa facilidade, porque eu trabalhei com a doutora Ruth, ela era engenheira antes de ser médica. Sim. Eu trabalhei e na época a gente passava o nanquim, sabe aquela caneta de nanquim naqueles papel, né? Então, naquela época era dessa forma, depois na tua época já era um pouco melhor, e hoje uma facilidade enorme de fazer projetos, de tu já enxergar tudo em 3D, como funciona, né? Tu acha que com toda essa tecnologia da informação que vem, com toda essa facilidade, né, dos engenheiros hoje fazer os projetos e já enxergar em 3D, tu acha que existe pessoas, ou saem os próprios alunos da engenharia, eles saem com mais preparados ou menos preparados na questão da base estrutural aí dos prédios, enfim, das construções? Eu entendo que saem mais preparados, né? Que o software, enfim, tudo que veio, ele pode até fazer. Mas cabe ao engenheiro, ao arquiteto, saber compreender o que está fazendo, né? Até hoje em dia, com a inteligência artificial, então a gente acaba ganhando muito, se torna muito mais dinâmico, né? Mas você tem que saber, tem que ter aquele senso interpretativo, né? Para o que ele está botando ali na tela do computador, se realmente é isso. Então, eu acho que é ali que cabe o engenheiro, o arquiteto, né? Saber interpretar. Isso é uma coisa que às vezes eu vejo assim, essa dificuldade, né? Às vezes eu penso assim que está tudo muito superficial, então ir a fundo mesmo, né? E como você diz, você já consegue perceber qual vai ser o engenheiro realmente que vai ter sucesso e quem não vai, porque pela dedicação, né? Pela dedicação em sala de aula, exatamente, porque a gente sabe que é reflexo, né? E alguns já vêm até com prática, né? Tu diz que pessoas estão voltando, pessoas de mais idade estão buscando essa formação, né? Eles já têm a prática. Então, para eles falta a parte teórica mesmo para assinar o projeto, né? Exatamente, né? E assim, muitos alunos que têm até muito mais conhecimento que nós, professores, na parte prática mesmo, da construção em si, né? Mestre de obras que estão indo para a sala de aula e que, às vezes, durante alguma aula a gente diz, então agora você fala a sua experiência, porque com certeza é melhor que a minha. Porque eles têm essa vivência, né? E isso é muito bacana, né? Por isso que é legal, né? Que a UCEF está aí oferecendo esses cursos. Eu me lembro, assim, que quando começou, em 99, os cursos eram, então, administração e ciências contábeis. Sim. Quantas pessoas, né? De terceira, que já tinham empresas há mais tempo, foram fazer. Então, a engenharia também tem possibilitado muitas pessoas, né? Mestres de obra que têm interesse em se especializar, né? Que bacana. Mas, Elisa, estamos nos aproximando aí do nosso final do nosso programa, né? Mulheres em Movimento, que, assim, é um programa que a gente pode falar de muitas coisas, poderíamos nos aprofundar muito mais, né? Na parte da engenharia. Mas eu gostaria, assim, que tu deixasse um recado para as pessoas, as mulheres em especial, que querem seguir essa área, de quanto isso é bacana, é legal e que existe campo para muitas áreas da engenharia. Quando você ama mesmo a tua profissão, eu acho que tem campo. A questão é gostar de fazer, né, o que você está se disponibilizando, e tem campo. Acho que os tempos mudaram um pouco já. E a mulher está chegando. Nós estamos chegando ali a muito longe. Então, é cuidar que nós vamos dominar. Olha só, cuidar que nós vamos dominar. Mas, assim, a gente quer fazer sempre um trabalho muito de cooperação, né? Sim.
Porque eu sempre digo assim, uma equipe que tem misto homens e mulheres, ela sempre vai dar Sim. certo. Uhum. Porque nós temos umas habilidades, Uhum. os homens com outras habilidades, juntando as habilidades a gente vai Isso. longe. Tanto é que você, né, Uhum. tem misto lá, tem mulheres e homens Uhum. trabalhando na mesma equipe e funciona muito bem. Sim. E às vezes até, né, Elisa, assim, a visão, né? Uhum. Nós temos uma visão um pouco mais ampla, né? O homem Isso. já tem uma visão mais Uhum. reta, então tudo funciona muito bem quando a gente trabalha em equilíbrio. Para as pessoas que querem fazer regularização do seu imóvel, do seu terreno, quiserem contratar vocês ali da tua empresa, onde que as pessoas podem te encontrar? Nós ficamos ali bem próximo à CEMIT, né? Que tem aquela transversal. Ali próximo no edifício Itapiranga, conhecido como Prédio dos Médicos. Ah, sim. Uhum. Né? Ali nós estamos locados junto à Velter Gestão também, né? Nós ficamos na mesma sala, inclusive. Ali estamos à disposição. Você tem algum Instagram da empresa? Tenho, é @HE Gerenciamento de Projetos. Até uma curiosidade, o H veio da minha família, né? Que a minha mãe tinha HD Esportes e Modas, o meu pai tinha HR, Agência de Viagem, e agora nós temos HE Gerenciamento de Projetos. Da família reunida dos H. É. Que legal. Mas, pessoal, então hoje nós conversamos com a Elisa Cristina Trebien, engenheira civil e especializada em gerenciamento de projetos e regularização de construções e REURB, enfim, um monte de coisas que são necessárias, né, para a gente deixar as nossas coisas em dia aí. E quero desde já agradecer, Elisa, tua presença aqui, né? Foi bem legal a gente conversar um pouco e nem sempre a gente tem essa possibilidade, né, da gente estar conversando mesmo, a gente se conhecendo a vida toda, nem sempre a gente consegue sentar e ter uma conversa assim sobre trabalho e sobre empreendedorismo e de quanto é bacana nós mulheres estarmos empreendendo aqui no nosso município, em toda a nossa região. Então, já agradeço, né, desde já, novamente, a sua presença aqui, se dispor a vir e falar um pouquinho do teu negócio e dessas questões de organização aí dos terrenos, enfim. E a vocês que estiveram aí nos assistindo e sempre nos acompanham aí nos canais do Instagram e do Facebook, Mulheres em Movimento, todas as segundas às 20 horas, a gente tem um episódio aí para mostrar para vocês com as mulheres empreendedoras de toda a nossa região. Até na próxima segunda-feira.